Capítulo 191, Planta de processamento mecânico. Olhando para as informações recém-obtidas em suas mãos, Shen Shen se viu absorto em pensamentos. As recentes mudanças na unidade USB deram lugar a um palpite sinistro na mente de Shen Shen. A aparência da passagem negra e do mundo que ela conduziu deu a impressão de que havia uma faceta mais profunda em tudo até agora. Era como se o drive USB tivesse sido projetado intencionalmente dessa forma, que o arquiteto por trás dele estivesse tentando transmitir alguma mensagem ao usuário. Antes que o usuário conseguisse obter energia suficiente, o formulário USB era limitado apenas em sua primeira forma, o que concedia a capacidade de instanciar objetos de filmes, mas não conseguia abrir passagens para a entrada. Depois que o usuário da unidade USB passou de um certo ponto e reuniu energia suficiente, a unidade USB se expandiu sistematicamente para sua segunda forma, o que permitiu ao usuário aprender coisas novas. Pode parecer que sua incapacidade de instância de seres vivos foi um projeto projetado especificamente para proteger o usuário. Veja o mundo no Chronicle, por exemplo. Se o drive USB fosse capaz de instanciar seres vivos, era extremamente provável que a planta fosse trazida à realidade junto com o cristalino. Quanto às consequências de tal ação, o cenário da passagem deveria bastar como exemplo. Shen Shen só tinha uma pergunta em mente agora: seria possível que a unidade USB em seu segundo formato revertesse para seu primeiro formato? Shen Shen pensou sobre isso. Como a unidade USB ainda tinha energia restante, ele retornou à sala de controle principal e inicializou a unidade USB. Ele assistiu aos filmes dentro do drive USB e selecionou Godzilla 2, Rei dos Monstros. A razão por trás da seleção deste filme foi porque a tecnologia do filme quase refletia a do mundo real. Mesmo que eles não ajudem em nada, não seria problema se algo desse errado. Além disso, o drive USB não tinha energia suficiente para que Godzilla conseguisse sair. Se forçasse a saída, deveria acabar semelhante ao que aconteceu com as pontas dos dedos de Shen Shen, a parte que rastejou seria cortada. Depois que Shen Shen clicou 2 vezes no filme, Godzilla 2, King of the Monsters começou a ser reproduzido no reprodutor de vídeo do computador. Shen Shen conseguiu acalmar suas preocupações ao testemunhar isso. Felizmente, este filme também não se transformou em uma passagem. Shen Shen desligou o filme. Nesse ponto, ficou bem claro para ele que o drive USB havia obtido uma nova funcionalidade. No futuro, havia 2 opções ao abrir o drive USB: instanciar um objeto ou abrir uma passagem. Nesse caso, Shen Shen decidiu concluir seus experimentos. A energia total gerada por uma usina nuclear de 2 milhões de quilowatts durante 20 dias foi suficiente apenas para 4 pessoas entrarem e saírem do túnel uma vez. Shen Shen ficou um tanto sem palavras. Quase não sobrou energia na unidade USB, pois ela precisava ser recarregada. Então, Shen Shen conectou a unidade USB de volta ao dispositivo de carregamento e deu tempo para carregar. No que diz respeito às constantes solicitações dos responsáveis namibianos, Shen Shen decidiu que iria prolongar a sua resposta por mais um mês. Havia um total de 2 reatores nucleares na usina nuclear Blacklight. Depois de um mês, Shen Shen poderia usar um para fornecer energia para a Namíbia e o outro para carregar o drive USB. Mesmo que nesse ritmo Shen Shen estivesse operando com um enorme prejuízo líquido, era dinheiro que ele poderia perder. Depois de bloquear a sala de controle principal, Shen Shen preparou-se para que Sheng Kao o levasse de volta ao laboratório Spire. No entanto, quando Shen Shen entrou no carro, ele recebeu uma ligação. Foi Qian Wenhuan. Chefe, o professor Charles da Zona Industrial acabou de me contatar. Eles me disseram que o que você os instruiu a projetar está concluído e que eles produziram um protótipo. Eles esperam que você possa dar uma olhada. Shen Shen acenou com a cabeça em resposta ao relatório de Qian Wenhuan. Eu entendi. Diga a eles que estarei aí em 1 hora. Depois de desligar, Shen Shen virou-se para Sheng Kao, sentado na frente. Vá para o cais, preciso pegar uma coisa. Entendi, chefe.
Shen Shen atendeu e seguiu em direção ao cais em Walvis Bay. Enquanto isso, Shen Shen enviou uma mensagem para Little X. Quando Shen Shen chegou ao cais 20 minutos depois, já havia um soldado clonado pronto para o Blacklight Cruise, que então passou um pingente para Shen Shen. Depois de receber o pingente, Shen Shen fez com que Cheng Kao mudasse de rota novamente e se dirigisse para a zona industrial na Eco Science City. Este pingente era a galáxia em Homens de Preto. Enquanto o drive USB estava sendo carregado na usina nuclear, o Blacklight Cruise também funcionou. Shen Shen havia deixado o pingente Galaxy na sala de controle de energia para que os motores da nave o carregassem 24 horas por dia. Embora a potência do gerador do Blacklight Cruise fosse de apenas 240.000 kW, o que representava apenas 1/8 da usina nuclear, ainda era uma quantidade substancial de eletricidade. O preço que ele teve que pagar foi que o Blacklight Cruise queimaria mais de 20 milhões de dólares americanos em custos de combustível e manutenção todos os meses. Shen Shen também encontrou uma maneira adequada de liberar a eletricidade acumulada, o que ele fez usando um gerador especialmente construído. Ao inserir o pingente Galaxy no gerador, o gerador transmutou a eletricidade em um fluxo interminável de energia térmica. Shen Shen encomendou 3 desses geradores da Alemanha. Embora a eficiência possa sofrer um pequeno impacto, pelo menos serviu para acelerar a taxa de carregamento do drive USB. Além disso, Shen Shen pensou em uma nova aplicação para a energia gerada, que era fabricar armas usando o pingente Galaxy. A forma mais antiga de armamento ao longo do desenvolvimento da civilização humana foram as armas cinéticas. Embora as armas de energia estivessem agora disponíveis, os humanos ainda dependiam em grande parte das armas cinéticas, uma vez que a tecnologia das armas de energia ainda não tinha atingido uma fase madura. As armas cinéticas também continham um potencial ilimitado. Com poder acumulado suficiente, foi capaz de disparar projéteis de artilharia mais concentrados e rápidos. Quando o projétil de artilharia foi acelerado à velocidade da luz, foi capaz de destruir um planeta inteiro. Portanto, o armamento cinético iria manter o seu lugar na história durante pelo menos vários séculos vindouros. Se o pingente da galáxia pudesse liberar instantaneamente poderosas rajadas de energia, seria possível reaproveitá-lo em uma arma ou até mesmo utilizá-lo como a energia central de uma arma, permitindo assim que ele liberasse um poder sem precedentes. Assim, Shen Shen passou várias horas de seu tempo livre aprendendo a redigir projetos. Com a ajuda das referências fornecidas por Little X, ele produziu vários projetos de armas que entregou à recém-construída fábrica mecânica em Eco Science City. Agora, eles deram vida aos projetos de Shen Shen usando máquinas-ferramentas de altíssima precisão. Quando chegaram à zona industrial, percebeu-se imediatamente que este setor era muito mais desolado do que a Eco Science City. A fábrica mecânica foi a única estrutura erguida no meio das planícies áridas da Namíbia. Ainda assim, só permaneceria assim por enquanto. Em breve, a equipe de construção chegaria e começaria a construir muitas fábricas na área para compensar as deficiências do setor industrial da biotecnologia Blacklight. Se fosse possível, Shen Shen gostaria de entrar em contato com a ASML Holding na Holanda e trazer de volta várias máquinas de litografia EV. No entanto, mesmo com a recompensa generosa oferecida por Shen Shen no Fórum da Zona Proibida de Deus, nenhuma das famílias poderia ajudá-lo. Afinal de contas, mesmo o governo central do continente não conseguiu obter tal equipamento, não havia razão para esperar que uma empresa como a de Shen Shen, que estava enraizada no continente, recebesse o privilégio. Como detentores da placa de maquinário mais precisa do mundo, era ainda mais raro do que as máquinas-ferramentas de altíssima precisão. Suas ordens foram aprovadas até vários anos depois. Sob a estrita administração conjunta dos continentes norte-americano e europeu, a tecnologia relevante foi trancada. Isso não era algo que pudesse ser adquirido apenas com dinheiro. Fim do capítulo. Capítulo 192, Nova Arma. O século XXI é a era da comunicação digital.
Esse rápido desenvolvimento da informação digital dependeu em grande parte do desenvolvimento de chips IC. Os chips IC combinavam transistores, resistores, capacitores, indutores e outros componentes e fiação necessários em um circuito, todos fabricados em um ou vários pequenos chips semicondutores. Quanto menores eles pudessem ser fabricados, mais deles poderiam ser organizados juntos, o que levava a uma maior velocidade de processamento. Portanto, o desenvolvimento dos chips IC foi, em essência, a miniaturização dos circuitos integrados. A chamada máquina de litografia desempenhou um papel crucial no processo de fabricação de chips de computador. Utilizou fontes de luz de vários comprimentos de onda para executar o processo de impressão por litografia, permitindo a fabricação de chips. Havia várias classes de máquinas de litografia. Actualmente, o continente só dominava técnicas de litografia de até 16 nanômetros, enquanto a máquina de litografia mais refinada do mundo tinha uma precisão de 5 nanômetros. Esta classe de máquinas de litografia era conhecida como máquinas de litografia EUV. Era amplamente considerado que a visão humana cobria apenas uma porção extremamente pequena do espectro de luz conhecido no universo. Eles eram vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e índigo. Cores mais próximas do vermelho resultaram em comprimentos de onda mais longos, enquanto no outro espectro, cores mais próximas do índigo resultaram em comprimentos de onda mais curtos. Além da luz vermelha, havia ondas ultralongas, como infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Da mesma forma, abaixo do índigo, havia ondas ultracurtas, como raios ultravioleta, raios X e raios gama. O que era conhecido como luz ultravioleta extrema era uma fonte de luz invisível a olho nu, situada entre o índigo e os raios X no espectro de luz. Sua extensão de comprimento de onda era tão baixa quanto 13,5 nanômetros, que poderia ser utilizada para produzir chips com nível nanométrico de apenas um dígito. A única empresa no mundo capaz de fabricar uma máquina de litografia EUV foi a ASML Holding, com sede na Holanda. Tal feito não foi feito apenas por esta empresa. Foi o resultado de um esforço conjunto de bolsas de países em todo o mundo. A lente e a fonte de luz da máquina de litografia EUV foram provenientes de países de toda a Europa, enquanto os componentes ópticos e chips de controle vieram da América do Norte. Por outras palavras, a ASML Holding foi o produto anunciado da civilização ocidental. Anteriormente, o continente já tinha assinado um acordo com a referida empresa e previa finalizar a entrega nunca das máquinas de litografia EUV até ao final de 2019. No entanto, devido a interferências da América do Norte, a ASML Holding efetuou a entrega até estes dados. Portanto, se Shenzhen planejasse adquirir uma máquina de litografia EUV usando métodos regulares, isso acabaria sendo apenas uma tarefa tola. No entanto, Shenzhen também não tinha como fazer isso usando métodos um pouco ortodoxos. Uma máquina de litografia EUV pesava até 180 toneladas, a máquina era composta por 120 mil peças e projetadas 40 contêineres e 3 cargueiros apenas para transportá-la. A instalação e o teste podem levar mais de um ano. Sem a cooperação da outra parte, não houve sequer uma opção para Shenzhen tomá-lo à força. Não foi surpresa que o continente estivesse esgotado de todas as opções. A razão pela qual Shenzhen quis adquirir a máquina de litografia EUV foi para auxiliar na pesquisa do chip T800. A equipe de pesquisa empregada pela Zona Industrial Blacklight estava pesquisando o T800 e concluiu que seu chip foi produzido usando a técnica de litografia EUV. A precisão do artesanato em escala nanométrica atingiu um grau surpreendente de 1 nanômetro. Isso estava beirando o limite máximo dos semicondutores de silício. A inteligência artificial também desempenhou um papel crucial na obtenção de um artesanato tão refinado. Era razoável supor que tal precisão de até 1 nanômetro foi alcançada com a habilidade da Skynet. Shenzhen tinha o pequeno X ao seu lado. Desde que conseguisse adquirir um conjunto de máquinas de litografia EUV, ele estava otimista de que também conseguiria atingir tal precisão.
Esta foi a razão pela qual Shen Shen quis adquirir a máquina de litografia EUV. Do jeito que as coisas estavam agora, pareceria que isso envolveria algum planejamento de longo prazo. No momento, Cheng Kao acabara de estacionar o carro em frente à fábrica de processamento mecânico. Vários pesquisadores estavam esperando na entrada e imediatamente se aproximaram deles ao notar a chegada de Shen Shen. Olá, Sr. Shen. Professor Charles, espero que tudo esteja indo bem. Os dois homens apertaram as mãos e entraram juntos na fábrica. Sr. Shen, fabricamos uma arma de acordo com suas especificações. Eles continuaram a conversa enquanto caminhavam. Só falta a fonte de energia. Assim que tivermos uma fonte adequada de energia, poderemos começar a realizar testes de armas. Não tem problema, apenas deixe o disparo do teste comigo. Shen Shen assentiu. A tripulação logo chegou ao interior da fábrica. 3 armas de formatos estranhos podiam ser vistas em cima de uma mesa. Um deles era uma arma de mão semelhante a uma pistola, exceto que não era pintada, então parecia revestida de preto meia-noite. Construímos o corpo da arma usando fibra de carbono, pois a fibra de carbono é muito mais leve que o aço. Isso nos permite minimizar o peso do corpo da arma. O professor Charles começou a explicar. Além disso, fabricamos o cano da arma usando o mais recente aço de alta liga cromo-molibdênio. Sua composição de liga inclui cromo, molibdênio, carbono, silício, manganês, níquel, vanádio e enxofre. A resistência à tração desta liga é de até 12.000 kg força por metro quadrado. É extremamente resiliente e possui qualidades extremas de resistência a temperaturas e pressões, deve atender às suas necessidades. Shen Shen assentiu. Ele pegou a pistola e roçou sua superfície. A pistola parecia fria e dura ao toque. Como era um projeto próprio de Shen Shen, ele conhecia bem sua estrutura. Quando ele apertou suavemente o botão do lado esquerdo, a revista de repente saiu do controle. O que estava contido dentro do carregador não eram balas normais, mas balas ovais com apenas 2 centímetros de comprimento e meio centímetro de diâmetro, lembrando ligeiramente grãos de arroz. Como existia a força propulsora especial que você mencionou, retiramos o cartucho e a instalação da pólvora do processo de construção. Também expandimos o carregador para um carregador aprimorado que pode conter 50 balas. O professor Charles continuou explicando. Quanto às balas, o revestimento externo é uma camada de aço niquelado com 1,5 mm de espessura, enquanto o núcleo da bala é um design de chumbo implementado para maximizar seus danos. Shen Shen sabia exatamente o que a outra pessoa estava tentando alcançar com toda a explicação sem fôlego. No entanto, Shen Shen teria que decepcioná-lo. Professor Charles, obrigado por tudo que fez aqui. Depois de testar as armas de fogo, enviarei os dados resultantes para você. Quando Shen Shen terminou, ele deu um tapinha nos ombros do professor. Então Cheng Kao pegou as outras 2 armas enquanto eles se viravam e saíam. Sem surpresa, o professor Charles revelou uma expressão de decepção quando Shen Shen se despediu. Quando ele recebeu os projetos das armas, sua experiência acumulada ao longo dos anos rapidamente lhe deu a ideia de que as armas foram projetadas especificamente dessa forma porque havia uma fonte de energia especializada disponível. A fonte de energia poderia liberar energia incessantemente ao receber o impacto, ocupando o lugar da pólvora no cartucho para disparar balas. Com base nas especificações fornecidas por Shen Shen, a explosividade contida na fonte de energia especializada parecia ser muito mais devastadora do que a pólvora comum. Charles e a outra equipe de produção simplesmente não conseguiam descobrir que tipo de substância era capaz de alimentar essas mecanizações. Afinal, se tal fonte de energia existisse, seu potencial deveria ser totalmente ilimitado. Foram estes que poderiam revolucionar a indústria de armas energéticas e abrir caminho para um novo sistema industrial. Embora a existência de tal fonte de energia fosse quase insondável, mesmo quebrando as supostas leis da fórmula termodinâmica, nenhuma única alma ousaria assumir que Shen Shen era louco.
Afinal, quando a Backlight Biotechnology apresentou os restos do T-800 diante deles, sua visão de mundo foi totalmente destruída. É uma pena que, no final, Shen Shen ainda não tenha permitido que eles precisassem de uma prévia de que tipo de fonte de energia era. Fim do capítulo. Capítulo 193, Testes de armas de fogo. Laboratório de Estrutura Spire, campus de treinamento dos Cavaleiros Negros. Shen Shen estava no campo de tiro, admirando silenciosamente a pistola em suas mãos. Em termos de apresentação, a pistola parecia bastante comum. Não era muito diferente de uma pistola normal, exceto que seus punhos pareciam mais grossos do que as pistolas comuns, dando-lhe uma impressão robusta. No entanto, este não foi o produto finalizado, mas apenas um protótipo. Caso produzisse resultados convincentes, Shen Shen poderia vencer a arma padrão para os Cavaleiros Negros. Um pedaço do pingente Galaxy pesava apenas 20 gramas. Desde que a usina nuclear foi concluída, o drive USB poderia acumular energia suficiente todos os dias para instanciar 2.000 pedaços da galáxia. Mesmo que a produção tenha sido cortada pela metade, ainda rendeu boas 1.000 peças. Portanto, havia pouca necessidade de Shen Shen se conter. Se ele instanciasse diretamente o armamento de filmes de ficção científica, ele poderia fazê-lo com moderação, mas lançar luz como armas padrão para os Cavaleiros Negros não valeria a energia que ele custaria. Com isso em mente, Shen Shen pressionou suavemente o martelo da arma, o que fez com que uma câmara de ar selada no final de seu corpo aparecesse. Ele colocou o pingente da galáxia dentro dele. Com uma fonte de energia adequada, a arma em suas mãos estava finalmente completa. A arma de Shen Shen operava com um princípio semelhante ao das armas normais, produzindo uma pressão explosiva dentro da câmara. Ele impulsionou a bala para fora da câmara. No caso de armas de fogo normais, o martelo atingiu o pino de disparo, o que fez com que o pino de disparo atingisse a cauda da bala. Este efeito em cadeia desencadeou uma explosão de pólvora na casca do ovo que lançou a bala. No caso da arma de fogo de Shen Shen, o pino de disparo atingiu o pingente da galáxia, o que acionou a quantidade apropriada de energia usada para lançar a bala. Com a pistola brilhando na frente dele, um flash apareceu nos olhos de Shen Shen quando ele a levantou abruptamente e apontou para um alvo a 100 metros de distância. Com um bang, o alvo a 100 metros de distância se despedaçou. Velocidade inicial 800 metros por segundo. Energia cinética 1200 J. Alcance efetivo de 150 metros. Os dados correspondentes foram imediatamente refletidos no detector de teste ao lado dele. Tanta destruição. Shen Shen se iluminou. As balas disparadas de pistolas normais atingiam apenas uma velocidade inicial de até 370 metros por segundo, com energia cinética oscilando em torno de 500 J, o alcance efetivo era geralmente de 50 metros, na melhor das hipóteses. Com o pingente Galaxy servindo como fonte de energia, seu poder atingiu instantaneamente um nível equivalente a um rifle. Além disso, esse poder ainda poderia ser ainda mais improvisado. Ao atingir o pingente da galáxia com maior força, ele deverá ser capaz de liberar energia a uma velocidade maior. Quanto ao tema carregamento de munições, como a instalação de cartucho não era uma exigência para os projéteis, o carregador conseguiu carregar mais projéteis. A pistola usava balas ovais com diâmetro de 5 mm e tinha capacidade para carregar até 50 balas. Se fosse um rifle, deveria ser capaz de conter muito mais balas. Além disso, havia também um dispositivo de autenticação biométrica instalado na arma. Nas mãos de qualquer outra pessoa que não o proprietário, era apenas um pedaço de sucata. Também foi capaz de alternar entre módulos semiautomáticos e totalmente automáticos. Shen Shen colocou a arma de fogo no modo totalmente automático e puxou o gatilho novamente. Com um movimento violento seguido por uma série de explosões ensurdecedoras, a pistola esvaziou o carregador em apenas 6 segundos. HM, está tudo bem no departamento de velocidade. Shen Shen inspecionou o alvo novamente à distância.
O alvo já havia sido esmagado em pedacinhos. Até mesmo a parede de concreto atrás do alvo foi perfurada por incontáveis buracos côncavos. Depois de concluir o teste, Shen Shen extraiu o pingente Galaxy e o recolocou em um rifle maior. Comparado com a pistola anterior, o rifle era muito mais esteticamente agradável. Era uma variação de um rifle sem suporte, com uma ligeira semelhança com um rifle AUG. Por usar o mesmo modelo de bala da pistola anterior, era capaz de conter até 200 balas por vez. Porém, a estrutura do rifle era mais robusta. Como resultado, poderia gerar um impacto mais forte no pingente da galáxia, que por sua vez desencadeou uma força cinética maior. Com isso, Shen Shen ergueu o rifle e mudou para outro alvo de aço. Ele mirou e atirou. Bang, 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 bang. Houve um grande recuo. Shen Shen precisou de tudo para segurar o focinho levantado. Depois de 10 segundos, o carregador junto com suas 200 balas foi completamente esvaziado. A cadência de tiro atingiu até 1.200 balas por minuto. O alvo de aço já havia sido destruído há muito tempo. Velocidade inicial 1.500 metros por segundo. Energia cinética 3400J. Alcance efetivo de 1.013 metros. Shen Shen ficou mudo com as leituras recém-refletidas. Ele havia explodido todos os rifles fabricados no mundo. A única dúvida que restava era quanto à sua durabilidade e estabilidade. O que quer dizer que, com o pingente Galaxy como fonte de energia, as pistolas foram elevadas ao nível de rifles e os rifles foram levados ao nível de rifles de precisão. Nesse caso, e os rifles de precisão? Shen Shen voltou-se para a terceira arma. Era um rifle de precisão com um design muito parecido com o AWP. Para otimizar a potência do rifle de precisão, não utilizou os modelos de bala de 5 mm usados na pistola e no rifle. Em vez disso, usou uma versão ampliada da bala medindo um diâmetro de 10 mm. Shen Shen extraiu o pingente da galáxia. Após uma pausa momentânea, ele de repente jogou-o para Sheng Kao ao lado dele. Quer tentar? Sheng Kao pegou o pingente da galáxia e o inspecionou brevemente antes de responder com um aceno de cabeça. Ele pegou o rifle de precisão e inseriu o pingente Galaxy nele. Tenha cuidado, o recuo pode ser um pouco poderoso. Shen Shen deu-lhe uma palavra de cautela. Imediatamente, uma placa de aço com 100 mm de espessura foi erguida no campo de tiro, inclinada em um ângulo de 170 graus. O objetivo deste ângulo inclinado era emular a blindagem traseira de um tanque. Graças ao pingente Galaxy, o rifle de precisão não precisava implementar uma estrutura de ferrolho, ele era capaz de disparar em movimento contínuo. Sheng Kao se ajoelhou no chão. Com a ponta do rifle apoiada no ombro, ele apontou para a placa de aço a 100 metros de distância. Houve um estrondo estrondoso. Uma expressão apareceu no rosto de Sheng Kao enquanto todo o seu corpo cambaleava meio metro para trás. Em vez de encontrar tempo para ver os resultados, ele começou a esfregar os ombros. Parece que o recuo afetou seus ombros. Shen Shen soltou um leve suspiro de alívio quando viu o que aconteceu com Sheng Kao. Isso é alguma destruição, ainda bem que não fui eu quem testou. Sheng Kao. Velocidade inicial 3.400 metros por segundo. Energia cinética 14400J. Alcance efetivo de 3.100 metros. Ao perceber as leituras refletidas no detector, Shen Shen e Sheng Kao ficaram visivelmente impressionados. Tal poder ultrapassou o reino de um rifle de precisão comum, era praticamente um rifle antimaterial. Mais importante ainda, o tamanho do rifle de precisão não era nada fora do comum. Era apenas um pouco maior que um rifle e nem perto de um rifle antimaterial em termos de tamanho. Na outra extremidade, a placa de aço foi completamente perfurada. Um grande buraco com um diâmetro de 10 centímetros foi formado no centro. Nada mal. Shen Shen assentiu. Suas sobrancelhas se franziram quando ele se virou para Sheng Kao. Kao, o que você acha? Seu poder de destruição fala por si. Ainda assim, as armas de fogo não são medidas apenas pela pura destruição.
Cheng Kao pensou por um momento antes de continuar. Penso que quando se trata de armas de fogo, em oposição à sua capacidade destrutiva, o que é mais importante deveria ser a sua estabilidade e consistência de produção. Por exemplo, a vida útil do cano, a taxa de desgaste do rifle e se a arma pode manter seu desempenho em terrenos complicados, como desertos, planaltos, rios e oceanos. Todos esses são fatores a serem considerados na fabricação de armas de fogo. Eu entendo. Shen acenou com a cabeça em resposta. Era verdade que o poder por si só não significava nada. Seu poder teve que ser complementado por outras características antes que pudesse ser considerada com segurança uma arma de fogo qualificada. Porque o AK-47 era um produto básico indestrutível. Isso porque ele foi capaz de sobreviver tanto ao frio quanto ao calor extremos, além de manter seu desempenho em todos os tipos de situações complexas. Simplificando, a confiabilidade e a facilidade de controle das armas de fogo deveriam vir antes de sua pura medida de poder. Depois disso, Shen fez com que os Cavaleiros Negros testassem as 3 armas de fogo e seus respectivos desempenhos. Essas armas ainda teriam que ser modificadas várias vezes antes de se tornarem um produto padrão. Fim do capítulo. Capítulo 194 – Ataques terroristas. Shen sempre teve a impressão de que o pingente da galáxia tinha outras saídas para liberar sua energia além de usar métodos primitivos de liberação colisional. Infelizmente, Shen não conseguiu encontrar nenhum método alternativo para liberar sua energia além de recorrer a métodos tão primitivos. Ele tentou mergulhá-lo em uma solução química, tentou simulá-lo usando calor e frio extremos e muitos outros experimentos, mas sem sucesso. Fazia sentido que ele tivesse problemas com isso, considerando que era uma tecnologia alienígena. Nos filmes, eles eram uma civilização avançada que há muito desenvolvia tecnologia de viagens interestelares, onde eram capazes de destruir a Terra com apenas um tiro. Portanto, não foi surpresa que Shen não tenha conseguido resolver o mistério por trás do pingente da galáxia usando a tecnologia atualmente disponível para ele. Assim que Shen voltou ao laboratório e se preparava para continuar praticando seu campo, seu telefone tocou de repente. Shen pegou seu telefone e viu que era Qian Wenhuan quem estava ligando. Chefe, há uma epidemia acontecendo em Windhoek, capital da Namíbia. Havia um sentimento de urgência na voz de Qian Wenhuan. Mais de 300 pessoas em Windhoek foram hospitalizadas desde a noite passada. Todos apresentam sintomas como náuseas, vômitos, sangramento interno, sangramento externo, febre e outros. Os hospitais em Windhoek estão superlotados. O Ministério da Saúde acaba de solicitar atendimento da nossa empresa. Essas pessoas estão devidamente colocadas em quarentena. Shen franziu um testamento. As autoridades dizem que foram colocados em quarentena, respondeu Qian Wenhuan. Nesse caso, faça 500 roupas de isolamento e algumas ferramentas para desinfecção para eles por enquanto. Shen inventou por um momento. Com base nos sintomas que você acabou de descrever, é provável que seja ebola. Isso não é tão surpreendente. O ébola surge geralmente na região da África Ocidental, mas ocasionalmente também acontece na região da África Austral. De qualquer forma, este vírus não é muito contagioso, então não deve haver muito com o que se preocupa aqui. Entendido. Qian Wenhuan anotou e cerrou a ligação. Shen não deixou essa informação o incomodasse. Afinal, esta não foi uma pandemia global que eclodiu há 3 anos. O mundo e os seus países foram bem informados sobre os terrores do ébola e não pouparam esforços para o trabalho. Além disso, o ebola era um vírus poderoso e letal. Sua alta taxa de mortalidade provou ser prejudicial, pois tende a matar seus hospedeiros antes que eles pudessem espalhá-lo. Esta foi a razão pela qual um verdadeiro surto nunca aconteceu. Portanto, Shen não estava preocupado com o fato de Windhoek ser incapaz de conter a propagação do vírus. Uma configuração simples de uma zona de quarentena deve ser suficiente. Com isso, Shen voltou-se para olhar um baralho de cartas de pôquer colocado sobre uma mesa.
Com um movimento rápido da mão, o baralho voou e pousou em suas palmas como um pombo voltando ao ninho. Neste ponto, o domínio de Shen Shen, Field, já rivalizava com o protagonista de Chronicle até a metade do filme. Este foi fruto do trabalho árduo de Shen Shen nos últimos meses. Claro, Shen Shen ainda tinha muito a melhorar em termos de força. Até este ponto, Shen Shen não havia absorvido mais do que 30 pedaços de fragmentos cristalinos, que representavam apenas 1% da quantidade que o protagonista havia absorvido. Como resultado, a potência do campo de Shen Shen estava aumentando a um ritmo de lesma. Até agora, Shen Shen só era capaz de mover objetos pesando no máximo 500 gramas. Dito isto, tudo o que lhe faltava em termos de potência de campo poderia ser compensado com as armas apropriadas. Quando Shen Shen invocou um pensamento, uma caixa levitou de seu bolso. Com um clique suave, a caixa se abriu e vários cartões de grafeno quase totalmente transparentes saíram voando dela. Quando Shen Shen estendeu a palma da mão, as cartas dançaram magicamente sobre as palmas das mãos como se tivessem ganhado vida. Com um estalo suave, os cartões de grafeno foram lançados um após o outro e se cravaram na cabeça de um manequim posicionado a 5 ou 6 metros de distância. Shen Shen ficou visivelmente satisfeito com o que viu. Em vez de ganhar de repente poderes imensos que eram difíceis de controlar, ele preferiria experimentar um crescimento gradual como este, um passo de cada vez. Dessa forma, ele foi capaz de maximizar efetivamente sua força. Depois de treinar por algum tempo, Shen Shen parecia ter se lembrado de algo de repente. Ele sentou-se na mesa e ligou o computador enquanto instruía: X, ajude-me a invadir a rede interna da Namíbia e obter a atualização mais recente sobre a propagação do vírus. Entendido. O pequeno X respondeu quase imediatamente. Depois disso, o processador do computador começou a operar a toda velocidade, pois inúmeras páginas da web foram fechadas assim que abertas. Depois de meio minuto dessa rotina, várias páginas da web especialmente selecionadas apareceram diante de Shen Shen. Estas são as últimas atualizações sobre a propagação do vírus. Um total de 1.230 pessoas na capital da Namíbia, o Indique, são suspeitas de contrair febre hemorrágica. Estas áreas estão agora completamente bloqueadas, 321 desses pacientes estão atualmente recebendo tratamento no hospital. A Câmara Municipal de Windhoek está a falsificar a sua afirmação ao dizer que existem apenas 300 infecções. Isso não é tudo. Com o Windhoek a actuar como ponto central, as cidades vizinhas, incluindo Bergland, Okahandja, Williamistal, Sul-Lovatiri e 17 outras cidades, bem como 15 aldeias na área circundante, relataram surtos semelhantes. O primeiro caso remonta a 3 dias atrás. Shen Shen franziu a testa quando ouviu a notícia. Isso significa que o Windhoek é o centro do surto e foi capaz de espalhar a doença para regiões povoadas a centenas de quilômetros de distância em apenas 3 dias. Sim, respondeu o pequeno X. Alguma coisa não está certa. Isto não corresponde à taxa de infecção do ébola, que é transmitido através de fluidos corporais. Shen Shen pensou por um momento antes de instruir novamente: expanda o intervalo de pesquisa. Percorra todas as intranets de todos os países do continente africano. Compile todos os detalhes de surtos semelhantes e envie-os para mim. O pequeno X imediatamente começou a trabalhar. A busca desta vez demorou consideravelmente mais. Quase 10 minutos depois, uma folha grossa de relatório detalhado, densamente repleto de dados relevantes, foi impressa. Na região africana, 8 países, incluindo a Libéria, a Serra Leoa, a Guiné e o Congo, relataram doenças semelhantes. Little X elaborou: o primeiro caso relatado foi há 7 dias. No entanto, uma vez que houve muitos surtos semelhantes de doenças infecciosas no passado no Congo, estes foram simplesmente ignorados. O surto no Congo já se espalhou por 13 cidades e 25 aldeias. Mais de 5.000 casos de infecções foram descobertos. Houve uma sombra pesada sobre o rosto de Shen Shen.
Enquanto ouvia os relatórios do pequeno X, ele olhou para o final do relatório e notou um número chocante exibido nele. O número total de infecções notificadas e infecções encobertas em todos os países combinados ultrapassou 30.000. Algo está errado, algo está realmente errado aqui. Shen Shen murmurou para si mesmo e instruiu ainda: procure os dados da contagem de pessoas infectadas pelo surto de ebola nos últimos 40 anos, bem como o escopo desses surtos. Compare esses dados com o surto atual. Seguindo as ordens de Shen Shen, um gráfico com dados abrangentes apareceu na tela do computador. O primeiro aparecimento e surto do vírus ebola foram relatados no ano de 1976, que ceifou 270 vidas antes de desaparecer. O segundo surto foi relatado em 1995, fazendo 245 vítimas. O surto mais recente foi relatado em 2018, em que 1.600 pessoas foram infectadas e 1.000 delas morreram devido ao vírus. Quando a voz robótica de Little X começou a relatar as descobertas, Shen Shen pôde ver no gráfico que todas as leituras, fosse a contagem de infecções ou o escopo do surto, eram pelo menos 10 vezes superiores aos casos anteriores de surtos. Eu sabia, esses casos são diferentes do vírus ebola normal. Esta revelação serviu apenas para consolidar ainda mais a crença anterior de Shen Shen. Uma escuridão escura cobriu seu rosto. Se esta doença se espalhar em África, terá um grande impacto nos negócios da Eco Science City. Shen Shen levantou-se conforme instruiu: X, emita a ordem. Todos os funcionários estão proibidos de sair da cidade no período seguinte. Além disso, despache todos os membros do BSS e dos Cavaleiros Negros. Bloqueie completamente a Eco Science City e não permita a entrada de moradores locais. Fim do capítulo. Capítulo 195, Previsão. X. Quantas pessoas temos no BSS e nos Cavaleiros Negros combinados? Há 70 membros na BSS e outros 50 na Black Knights. Ambos os departamentos estão de plantão. Não é o suficiente. Shen Shen disse enquanto balançava a cabeça: faça com que os mercenários da Tara Strategic Resource retornem à sede e alistem-nos temporariamente no BSS. Eles trabalharão juntos para bloquear a Eco Science City. Como iremos bloqueá-lo? O pequeno X perguntou interrogativamente. Faça com que todo o pessoal de segurança vista roupas de proteção contra a pressão negativa totalmente fechadas e estabeleça barreiras ao redor dos pontos de entrada e saída da Eco Science City. Ninguém deve entrar ou sair da cidade sem receber minha permissão. Além disso, bloqueie todas as lojas e hotéis da cidade. Não permita que as pessoas na cidade se movimentem livremente. Shen Shen pensou por um momento e de repente percebeu algo. Esta pandemia irá gerar um grande número de refugiados na Namíbia. Eles virão em massa e se reunirão em torno das barreiras da cidade. Há uma chance de que eles possam entrar à força. É ruim para a imagem da empresa se não fizermos nada a respeito. Shen Shen acrescentou novamente. Certo, reúna várias equipes de engenharia e peças-lhes que montem bolsas de enfermarias básicas fora da fronteira da cidade assim que puderem. O projeto não precisa ser nada complicado, basta atender aos critérios básicos de um abrigo comum. Entendido. Quando Little X começou a repassar os pedidos recebidos, Shen Shen pegou o telefone e discou um número. Depois de vários toques, ouviu-se a voz de um homem que parecia ter uma idade específica. Shen Shen, enfrentando algum tipo de problema do seu lado. Chefe Quintina, acredito que você deveria perguntar se está enfrentando algum problema do seu lado. Shen Shen deixou o laboratório durante a ligação e começou a caminhar em direção ao elevador para a superfície. O que você quer dizer? Houve um silêncio espontâneo do outro lado da linha. O homem que foi ministro da Defesa da Namíbia carregava uma aura imponente mesmo quando falava ao telefone. No entanto, Shen Shen não se incomodou e mudou a questão. Será que o chefe Quintina não sabe sobre o surto pandêmico em curso em Uindique? Pandemia. Isso não deveria ser tratado pelo Ministério da Saúde. Houve um tom de surpresa na voz de Quintina.
Parecia que ele realmente não tinha ideia do assunto em questão. Shen Shen zombou. O Ministério da Saúde está fingindo que não sabe o que está acontecendo. Eles apenas solicitaram assistência da minha empresa sem me poupar da verdade. Existem atualmente mais de 1.200 pessoas em Uindique infectadas com febre hemorrágica e a doença espalhou-se até 30 quilômetros de distância. E, no entanto, disseram-me que existem apenas 300 casos. É bastante óbvio que eles estão tentando me forçar na linha de frente. O que? Já existem tantas pessoas infectadas em Uindique? O espanto na voz de Kitina foi aumentando. Eu não sei sobre isso. Se isso for verdade, então não adianta entrar em contato comigo. Não há nada que eu possa fazer por você. Não, há muito que você pode fazer por mim. Shen Shen explicou, é seguro dizer que a situação com a pandemia só irá piorar no futuro. Preciso de uma força estabelecida para me ajudar a isolar a minha cidade e impedir a entrada de refugiados. Aspas. Silêncio do outro lado da linha. É claro que, como compensação, aceitarei sua família, bem como as famílias dos soldados do seu pelotão. Shen Shen acrescentou, e se as suas famílias estiverem infectadas, irei tratá-los gratuitamente. Claro, se eles podem ser tratados adequadamente ou não, não cabe a mim decidir. A situação realmente se tornará tão terrível? A voz de Quintina ao telefone começava a ficar seca. Shen Shen ficou tão furioso que começou a rir. Chefe Quintina, a febre hemorrágica é extremamente contagiosa. Embora a taxa de mortalidade exata não tenha sido tabulada por se tratar dos estágios iniciais do surto, até 30% dos infectados já estão essencialmente incapacitados. Você não consegue descobrir, a partir desses fatos, que tipo de vírus é. Poderia ser ébola. O homem do outro lado da linha respirou fundo. Além deste vírus, não consigo pensar em nenhum outro vírus que cause febre hemorrágica e tenha uma taxa de mortalidade tão elevada. Shen Shen explicou, também suspeito que este vírus seja um novo subtipo. Afinal, está se espalhando com uma rapidez incrível. Terrivelmente rápido, se posso acrescentar. Minha sugestão é entrar em contato com o Congresso e também solicitar auxílio da OMS. Se esperarmos até que os outros países percebam o que está acontecendo, haverá uma longa fila para aqueles que solicitarem assistência. Uma longa fila? Quintina ficou surpreso com a declaração antes de lhe ocorrer que Shen Shen estava insinuando sutilmente que a doença contagiosa estava começando a se espalhar por outros países. Com isso em mente, Quintina respirou fundo antes de responder em tom reprimido, eu entendo. Vou transmitir sua mensagem ao Congresso. Quanto ao envio de tropas para bloquear a cidade, não posso garantir que poderei emitir a ordem imediatamente, mas farei o meu melhor. Está tudo bem se eu mandar minha esposa e filhos para o seu lado agora. Você vai mantê-los seguros. Não se preocupe, mesmo que a pandemia saia do controle, prometo que eles serão os últimos a serem infectados. Com isso, Shen Shen desligou. Depois disso, Shen Shen fez uma ligação para Zurama, o ministro de Investimentos e Energia, bem como para vários chefes e parlamentares que estavam mais próximos da facção de Shen Shen. Ele até entrou em contato com a alfândega de Valvis Bay. Shen Shen teve dificuldade em conter o escárnio que surgiu no canto de seus lábios quando ouviu todos eles deixando de lado seu orgulho e implorando em voz baixa. Acolher os familiares dos altos funcionários namibianos foi uma boa maneira de colocá-los em dívida com ele. Foi também uma boa forma de obter alguma vantagem, uma vez que isso certamente aumentaria a sua confiança na segurança da Eco Science City. Este foi o motivo de Shen Shen. Mesmo depois de conseguir tudo isso, Shen Shen ainda achava que não era suficiente. Depois de pensar por um momento, ele levantou a cabeça novamente. Envie uma equipe de cavaleiros negros e faça com que tragam 2 pacientes da zona do surto. Certifique-se de tomar as medidas preventivas apropriadas. Entendido, você está planejando estudar o vírus? O pequeno X perguntou curioso. Claro, isso é para autoproteção.
Shen Shen continuou a dar grandes passos ao elaborar. Afinal, você tem que entender que à medida que a pandemia cresce em gravidade, o Laboratório de Biossegurança de Nível 4, no centro de pesquisa se tornará essencialmente o pilar da esperança em todo o continente africano. Estarei inevitavelmente envolvido na conversa, quer se trate de questões relativas aos direitos civis ou à opinião pública internacional. Nesse caso, em vez de sermos obrigados a ceder o laboratório à OMS, é mais sensato tomar a iniciativa. Se tudo correr bem, poderemos muito bem tornar-nos a força líder no combate à pandemia. Isto será um grande impulso para a imagem e posição internacional da nossa empresa. Entendido. O pequeno X respondeu: enviei uma equipe de 5 cavaleiros negros ao departamento de materiais para pegar os trajes de proteção contra pressão negativa. Eles partirão em meia hora. Excelente. Shen Shen suspirou de alívio antes de lembrar de algo de repente. Certo, se a memória não me falha, a América do Norte e o continente já desenvolveram uma vacina para o ébola há 18 anos. Verifique se quem já recebeu a vacina ainda contraiu a doença. Sim. O pequeno X tomou nota e ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. O continente desenvolveu de facto uma vacina para o Congo e vários países com surtos. No entanto, ainda há um grande número de infecções relatadas na lista de pessoas que foram vacinadas. Eu sabia. Shen Shen franziu a testa e deduziu de acordo. Desde a descoberta inicial do vírus Ebola, foram descobertos 4 subtipos. São eles Zaire, Sudão, Reston e Costa do Marfim. Aqueles que foram vacinados são geralmente vacinados com vacinas desenvolvidas para os subtipos Zaire e Sudão. Como os vacinados ainda estavam infectados, isto sugere que o surto desta vez não pertence a estes 2 subtipos. Eu deveria ter pensado nisso antes. Shen Shen assentiu. O Zaire e o Sudão só podem ser transmitidos através de fluidos corporais. Eles não podem se espalhar por centenas de metros em apenas 3 dias. O subtipo aerotransportado, Reston, é inofensivo para os humanos. Os sintomas apresentados também não correspondem aos sintomas do subtipo final, Costa do Marfim. Portanto, a pandemia não pode ser nenhum dos 4 subtipos listados. Em outras palavras, este é um novo subtipo altamente contagioso. Chegando a esse pensamento, a expressão de Shen Shen ficou mais grave. Com base nos sintomas apresentados pelos atuais infectados, as mortes deverão aumentar rapidamente nos próximos dias. A taxa de mortalidade não será inferior a 50%, por isso, se esta pandemia sair de África e se espalhar globalmente, então... Fim do capítulo. Capítulo 196, Ossas. No canto sudoeste, a 15 quilômetros de Windhoek, capital da Namíbia, existia uma aldeia aborígene isolada da política do país. Era uma aldeia com um nome encantador, Bergland Village. Era uma aldeia apaixonada por festividades como danças e cantos. Na região 5 quilômetros a oeste da aldeia de Bergland, existia o rio Mãe que complementava a vida de várias aldeias próximas, o rio Bergland. Todas as manhãs, muitos jovens da aldeia acordavam antes do amanhecer carregando jarros na cabeça enquanto se dirigiam ao rio para tirar água. Segundo a cultura local, as primeiras manhãs eram quando a água do rio corria como o orvalho da manhã. Foi a época em que a água do rio estava mais pura e doce. No grupo de inúmeros integrantes que tiravam água do rio, Ossas era um entre muitos deles. O nome completo de Ossas era o Vuvueviuionietnieviuiubuenilbuen Ossas, mas as pessoas da aldeia apenas o chamavam de Ossas. Todos os dias, antes de o sol surgir por entre as nuvens, Ossas carregava uma jarra na cabeça e ia em direção ao rio, a 5 quilômetros de distância, para tirar água. Todos os dias, antes de partir, sua mãe colocava com ternura 2 panquecas em seu bolso para que ele comesse lanches para a viagem. A mãe de Ossas teve o cuidado de selecionar o melhor solo subterrâneo que encontrou para preparar a panqueca. O solo foi primeiro desinfetado com fogo antes de ser passado por uma peneira para remover a maior parte das impurezas. O produto final foi um solo fino e elástico.
Finalmente, o solo foi misturado com água para formar torrões de lama. Manteiga e sal foram adicionados à mistura e mexidos uniformemente para formar fatias de bolos redondos que foram deixados ao sol para secar. Depois de secos, viraram panquecas próprias para petiscar. Essas deliciosas panquecas só serviam para serem comidas como lanches leves. Comer muitos deles pode causar inchaço no estômago e enfraquecer bastante o corpo. Havia também uma vasta e densa floresta no lado leste da aldeia. Os aldeões de Berglend comiam frutas colhidas na floresta e matavam a sede à beira do rio. À noite, sempre que o estômago de Ossas começava a roncar, ele chamava seu amigo de infância Ido e eles iam juntos para a floresta em busca de caça. Crescendo na vasta floresta que complementava a vida da aldeia, Ossas e Ido desenvolveram um excelente conjunto de habilidades desde a tenra idade. Eles sabiam distinguir entre vários tipos de frutas e fungos e ocasionalmente caçavam animais como ratos ou morcegos. Toda a vila de Berglend viveu sua vida pacificamente dessa maneira, livre do conflito do mundo. No entanto, há alguns dias, Ossas reuniu-se do seu companheiro que um aldeão que tinha regressado de Windic desmaiou repentinamente naquela noite. O aldeão vomitava sem parar e não conseguia comer nada. Porém, Ossas não se importou com a notícia. Sendo ele próprio um namibiano, Ossas compreendeu há muito tempo que a maioria das pessoas da aldeia estava destinada a viver uma vida curta. O doente era apenas um entre muitos deles. Mal sabia ele, o verdadeiro pesadelo estava se aproximando sem qualquer aviso. Já era noite, depois de descansar o dia inteiro até o pôr do sol, Ossas começou a dirigir-se para o extremo norte da aldeia. Esta era a sua rotina diária. Ele primeiro se encontraria com Ido e então eles iriam juntos para a floresta em busca de comida. No entanto, quando Ossas chegou ao extremo norte da aldeia, Ido não foi encontrado em lugar nenhum. Esse pirralho está atrasado? Ossas achou isso um pouco surpreendente, já que Ido era mais jovem do que ele e estava no auge da juventude. Sempre que fui para a floresta em busca de caça, Ido ficou mais ansioso do que ele. Ele raramente, ou nunca, se atrasava. Ossas não se incomodaram muito. Ele sentou-se no final da aldeia e começou a esperar em silêncio. Com o passar do tempo, o sol se pôs e o céu azul claro se transformou em um índigo intenso. Ainda não havia sinais de Ido. O que esse sujeito está fazendo? Ossas começou a ficar irritado. Ao anoitecer, ainda pode ser possível capturar ratos e pássaros, mas ainda restava uma pequena chance de procurar frutos. Com isso em mente, ele decidiu que iria direto para a casa de Ido. A casa de Ido ficou a uma curta distância do final da aldeia. Dentro de um momento, uma casa construída de terra apareceu à vista de Ossas. A porta foi deixada aberta. Quando Ossas se aproximou da porta e estava prestes a bater, ouviu um vômito terrível dentro de casa. Ossas imediatamente correu para dentro e viu Ido parado, indefeso, ao lado da cama. Sua mãe estava deitada de lado na cama enquanto vomitava em uma pia colocada na cabeceira da cama. Eca! Ossas testemunhou a visão de pedaços de substância negra e turva saindo de sua boca como uma fonte. Embora a maior parte tenha caído na pia, uma boa quantidade espirrou dentro da pia e se espalhou por toda a cama. Um cheiro distinto e pungente veio da direção da cama. Era muito semelhante ao cheiro de sangue e órgãos internos misturados sempre que Ossas dissecava pequenos animais. Ossas instintivamente cobriu o nariz e a boca. Ossas, por que você está aqui? Ido simplesmente se virou e viu Ossas chegando, sua expressão era sombria. Sim, íamos para a floresta. Ossas disse impotente. Como você pode ver, minha mãe está doente. Preciso cuidar dela. Ido balançou a cabeça e recusou Ossas sem qualquer hesitação. Tudo bem. Ossas sabia que não devia objetar. Ele deu uma última olhada na mãe de Ido. A senhora vomitava continuamente, cuspindo lama marrom escura de vez em quando. Parecia que ela iria vomitar seus próprios órgãos a qualquer momento. Esse não foi o fim de tudo. Ossas viu os olhos da mãe de Ido ficarem manchados de um vermelho vibrante devido à congestão.
Ele podia ver vagamente duas manchas de sangue vermelho escuro escorrendo pela curva de suas bochechas. Foi igualmente bizarro e assustador. Por algum motivo que ele desconhecia, Ossas começou a ficar ansioso. Mal lhe ocorreu despedir-se de Ido antes que ele desse meia volta e saísse correndo do quarto e voltasse para casa. Ossas inicialmente pensou que seria apenas um episódio menor, mas acordou no dia seguinte com um clima cada vez mais tenso na aldeia. A mãe de Ido não foi o único caso. Dezenas de famílias da aldeia apresentaram sintomas semelhantes. Os seus sintomas assemelhavam-se muito aos da mãe de Ido, náuseas intermináveis precedidas por uma febre terrível. Uma parte deles também apresentou sintomas de sangramento ocular. A visão aterrorizante era como uma maldical do submundo. Estes sintomas provocaram uma onda de terror entre os aldeões. Todos sabiam que este era o início de uma pandemia. Já se foram os dias em que os aldeões preguiçavam, passando seus dias. Alguns deles deixaram a aldeia para fugir do surto enquanto procuravam abrigo em aldeias próximas. Entretanto, havia famílias como Ossas que não tinham condições de sair da aldeia. Tudo o que a mãe de Ossas pôde fazer foi barrar a entrada, numa tentativa fútil de impedir que a doença se espalhasse pela porta da frente. Neste dia, Ossas só saía de casa uma vez, de madrugada, para tirar toda a água necessária para o dia. Ele se trancou em casa pelo resto do dia após retornar. Segundo as autoridades namibianas, esta era a única forma de combater eficazmente a pandemia. Infelizmente, este método não pareceu ser particularmente eficaz para a família de Ossas. Foi o terceiro dia. Depois de um dia cheio de ansiedade, Ossas acordou de seus sonhos ao som de gemidos vindos de fora do quarto. Os gemidos vieram do quarto de sua mãe. Ela parecia estar com dor. Então, foi rapidamente seguido por crises de náusea seca. Ossas sentiu um aperto no coração ao ouvir aquela voz. Ele imediatamente saiu da cama e foi em direção ao quarto da mãe. Antes mesmo de dar alguns passos, ele sentiu uma intensa onda de dor se espalhando por seu corpo. Como se isso não bastasse, Ossas sentiu uma onda de tontura rastejando em sua cabeça, acompanhada por uma dor de cabeça terrível. Ossas não se importou com isso. Ele correu para o quarto de sua mãe e a viu enrolada na cama. Havia uma poça gigante de vômito preto e marrom ao lado dela. Quando Ossas entrou, sua mãe abriu lentamente os olhos. Nos olhos de sua mãe havia uma poça de sangue vermelho, vestígios de sangue fresco escorriam deles. Ossas sentiu um aperto no coração ao presenciar tal imagem. Ele imediatamente saiu correndo da sala e foi até a casa do chefe do vilarejo em busca de ajuda. Ossas imediatamente parou no momento em que saiu de casa. À primeira vista, dezenas de aldeões podiam ser vistos desmaiados no caminho da aldeia. O caminho estava coberto por uma mistura nojenta de vômito preto e marrom. A situação na aldeia de Berglend piorou irreparavelmente durante a noite. O ar estava cheio de um fedor espesso e fétido. Foi nesse exato momento que Ossas entendeu que o cheiro da mistura de sangue e órgãos internos era o cheiro da própria morte. Fim do capítulo. Capítulo 197 – Casos de amostragem. Duas ambulâncias limitadas com cruzes vermelhas percorreram a estrada em direção ao Indique. Dois grandes veículos off-road os acompanhavam, cada um assumindo sua posição na frente e atrás das ambulâncias, respectivamente. Eles eram uma escolta e as forças de segurança das ambulâncias. Os 4 veículos percorreram a estrada árida, aproximando-se do centro da pandemia a cada segundo que passava. À medida que se aproximavam de Windique, aldeões que fugiam da peste começaram a aparecer em ambos os lados da estrada. Essas pessoas deixaram suas casas para fugir da praga terrível. Mal sabiam eles que, no processo de fuga para aldeias distantes, traziam a mesma calamidade aos locais para onde se dirigiam. Ao meio-dia, a frota chegou ao local mais distante conhecido pela pandemia, Berglend Village. No entanto, a aldeia foi afogada num silêncio terrível. Olhando para o outro lado da estrada na aldeia, poças de substância negra grotesca podiam ser vistas ao longo da estrada. Eles exalavam um fedor periodicamente.
Além disso, vários moradores foram vistos caídos no meio da estrada. Não havia mais sinais de vida neles. Eles também puderam ouvir gemidos cheios de angústia vindos das casas dos dois lados da estrada. Clique. Quando a porta se abriu, Herbert e seus colegas saíram do veículo. Ele caminhou em direção ao meio da estrada e contemplou a paisagem da imagem através das máscaras de polietileno enquanto seu estômago começava a embrulhar. Cadáveres. Cadáveres por toda parte. Embora fossem a equipe médica enviada pela Eco Science City, esta foi a primeira vez que testemunharam uma cena tão terrível. Fazendo o possível para ignorar as imagens inquietantes, Herbert começou a se aproximar de um cadáver na beira da estrada. Os passos de seu colega seguiram atrás dele. Herbert se virou e notou dois seguranças armados com rifles o seguindo. Eles pareciam prontos para protegê-lo de qualquer perigo. Dizia-se que eles eram as forças de segurança da Eco Science City, que também atuavam como guarda-costas da equipe médica na missão atual. Por alguma razão, Herbert não conseguia definir o que era, eles pareciam mortos para ele. A expressão deles era quase uma folha em branco, seus movimentos eram rígidos e emitiam uma impressão mecânica. No geral, eles se pareciam mais com robôs do que com humanos. Uma descrição adequada deveria ser cadáveres ambulantes. Ainda assim, independentemente do quanto Herbert os detestava, trazia-lhe uma sensação de segurança ter dois guarda-costas dedicados com ele numa infernal zona vermelha pandêmica como esta. Herbert tirou essas coisas da cabeça ao se aproximar de um aldeão próximo, deitado de bruços no chão. Ele virou o aldeão. Herbert foi imediatamente saudado com a visão do rosto de uma pessoa morta coberta de bolhas de sangue e escorrendo sangue de todas as órbitas disponíveis. Com uma respiração profunda, ele suprimiu a vontade de vomitar naquele momento. Ele gentilmente sentiu o pulso do aldeão, nem é preciso dizer que não havia como salvar esse aldeão. Em seguida, Herbert começou a inspecionar a metade inferior do corpo. Ele notou que a metade inferior do corpo estava coberta por uma poça de sujeira, uma grande quantidade de sangue havia coagulado com uma substância líquida desconhecida. Eles continuaram escorrendo muito depois da morte do aldeão. Parece que eles se fundiram com os órgãos. Herbert pegou a câmera amarrada no pescoço e tirou 2 fotos do cadáver. Ele então começou a inspecionar outro cadáver. Herbert, qual é a situação do seu lado? Foi então que ouviu a voz de Cal, seu colega que havia saltado do veículo para investigar com ele. Não parece bom. Não estou vendo nenhum aldeão sobrevivente. Balançando a cabeça, ele começou a inspecionar o cadáver de outro aldeão recentemente falecido enquanto perguntava intrigado, como é que não estamos vendo nenhum sobrevivente? Isso é normal. Esses aldeões podem ficar trancados em casa e esperar que a peste os tome ou fugir e espalhar a doença para lugares mais distantes, comentou Cal entorpecido. O governo demorou muito com sua resposta aqui. No meio da frase de Cal, ele de repente mudou para um tom de alerta. Herbert, venha dar uma olhada aqui. Encontrei um aldeão que ainda está vivo. Herbert imediatamente correu e desceu para inspecionar. Foi exatamente como ele disse, o aldeão caído no chão ainda não estava morto, seu peito ainda se movia, embora fraco. O que nós fazemos? Colega de Herbert, Cal olhou para ele em busca de conselho. Vamos levá-lo para a ambulância? Faça isso, vou preparar a cabine de isolamento. Herbert disse enquanto se levantava e se dirigia para a ambulância. Não há necessidade. Foi então que Lawrence, o líder encarregado da missão atual, parou os dois. Não adianta ajudar esses pacientes que estão próximos da morte. O que precisamos aqui é de pacientes que apresentem apenas sintomas iniciais. Mas, no momento em que Herbert estava prestes a levantar sua objeção, a porta de uma casa próxima se abriu de repente. Eles instintivamente olharam e viram um jovem negro assustado colocando a cabeça para fora. Os olhos do jovem se acenderam com uma faísca de esperança quando ele viu a tripulação vestida com trajes de proteção totalmente isolados. Ambulância. A Cruz Vermelha poderia ser considerada o símbolo mais universal do mundo.
Até mesmo esses aldeões estavam familiarizados com o símbolo. O jovem imediatamente saiu de casa em direção a eles como se sua vida dependesse disso. Herbert instintivamente deu um passo para trás. No momento em que o jovem estava prestes a alcançar a luz, vários rifles foram imediatamente apontados para ele. No entanto, o jovem negro que estava dominado pela emoção continuou avançando enquanto murmurava algo incoerente. Não atire. Ele está falando Swahili, está dizendo que só quer que salvemos sua mãe. Herbert explicou prontamente enquanto se adiantava e tentava acalmar o jovem em Swahili. Quando o jovem começou a se acalmar, Herbert trocou um olhar com seu líder, Lawrence. O líder retribuiu com um aceno de cabeça. Cal, coloque o paciente em quarentena. Com isso, Cal voltou rapidamente para a ambulância e empurrou uma maca. Havia uma câmara transparente de isolamento de pressão negativa posicionada na maca. Este foi um dispositivo usado para encerrar a fonte e isolar efetivamente o paciente da população em geral. Enquanto conversava com o jovem, Herbert entrou na casa do jovem e viu sua mãe na cama, agarrada à sua querida vida. Semelhante aos cadáveres do lado de fora, o corpo da mulher estava coberto de sangue e vômito. Ela estava à beira de perder a vida. Líder, isso. Vendo a expressão ardente do jovem, Herbert olhou relutantemente para o líder. Lawrence assentiu. Cal e outra equipe médica prontamente empurraram a maca de isolamento de pressão negativa para dentro e colocaram a mãe do jovem dentro dela. Diga a ele que ele também precisa entrar, instruiu Lawrence. Felizmente, o jovem foi muito cooperativo e entrou na cabine de isolamento sem dizer uma palavra. Por segurança, Herbert fez questão de injetar um tranquilizante neles antes de mandá-los para a ambulância. Tudo bem, só preciso encontrar mais 2. O líder, Lawrence instruiu, vocês verifiquem na frente, tentem encontrar pacientes que apresentem sintomas mais leves. Entendido. No momento em que avançavam, a porta de uma casa distante foi aberta abruptamente. Um aldeão coberto de sangue saiu e imediatamente rugiu ao ver a multidão e começou a atacar furiosamente em direção a eles. Droga, faça-o calar a boca. A expressão do líder mudou e ele imediatamente insistiu. Se ele alertar um grande número de aldeões, não conseguiremos fugir. No entanto, já era tarde demais. Enquanto o aldeão continuava a gritar, as portas das casas ao lado da estrada se abriram uma após a outra. Grupos de aldeões com rostos pintados de sangue uivaram e choraram enquanto se aproximavam como uma maré crescente. O que nós fazemos? Herbert e os outros ficaram congelados no lugar. Eles seriam mortos se estivessem cercados pelos aldeões e teriam seus trajes de proteção rasgados. No momento em que estavam todos perdidos, os guarda-costas que mantiveram silêncio durante todo esse tempo se aproximaram. Um deles ergueu o rifle Tcheco CZ-805 na mão e descarregou-o no céu sem hesitação. Bang, 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 bang. A atmosfera tensa e ameaçadora deixada pela rodada de tiros trouxe os moradores de volta à razão. Eles olharam para Herbert e os outros com medo nos olhos. O líder, Lawrence, suspirou de alívio ao ver o que havia acontecido. Ele apontou para 2 crianças na aldeia e fez com que elas entrassem sozinhas na cabana de isolamento. Com a ajuda de sua tripulação, carregaram a cabine de isolamento para outra ambulância. Tudo bem, vamos sair daqui antes que eles comecem a correr em nossa direção. Depois que os 4 aldeões infectados foram trazidos para a ambulância, os demais entraram rapidamente no veículo e fecharam a porta, ignorando os apelos desesperados dos aldeões restantes. Os guarda-costas esperaram até que toda a equipe médica entrasse na ambulância antes de retornar ao jipe, um após o outro. Quando os aldeões viram as ambulâncias se preparando para partir, não conseguiram mais se conter. Eles avançaram, gritando enquanto batiam no carro com as mãos ensanguentadas. Suas vozes cheias de soluços eram diferentes das de um ser humano normal. Deixe-nos entrar. Não vá, por favor, eu imploro, salve-nos. Eu não quero morrer. Os aldeões aglomeraram-se em torno dos veículos na tentativa de impedi-los de sair. O que fazemos?
A tripulação da ambulância entrou em pânico. Havia simplesmente muitas pessoas cercando a ambulância. Se pisassem no pedal, atropelariam pelo menos um punhado deles. No momento em que estavam encharcados de suor frio por causa do choque, eles ouviram outra rodada de tiros vindos dos 2 jipes à frente. Em vez de disparar tiros de advertência para o céu, eles atiraram diretamente no grupo de aldeões. Tudo o que Herbert viu foi um dos guarda-costas saindo pela janela e mirando nos aldeões antes de puxar o gatilho. Em uma fração de instante, uma nuvem de névoa vermelha sangrenta irrompeu em meio ao grupo de aldeões que cercava o jipe. Os aldeões gritaram de terror enquanto fugiam. Eles estão loucos, estão atirando em civis. O líder, Lawrence, exclamou. No entanto, a eficácia deste método não pôde ser negada, uma vez que os aldeões em frente ao veículo dispersaram imediatamente. Com o barulho do motor, os 4 veículos decolaram, atropelando vários outros moradores enquanto saíam da aldeia. Mesmo depois de terem saído das proximidades da aldeia, ainda puderam ver os aldeões perseguindo-os pelo espelho retrovisor. O desespero brilhou em seus olhos enquanto eles choravam e gritavam na parte traseira da frota de veículos até chegarem mais longe e eventualmente desaparecerem de vista. Fim do capítulo. Capítulo 198, Vírus Luz Negra. 3 horas depois, quando os 4 veículos retornaram a Echo Science City, já havia uma alfândega montada na entrada da cidade. Um grande portão de aço foi erguido no meio da estrada, membros vários do BSS vestidos com trajes de proteção e armados com rifles fizeram-se passar por seguranças na entrada. Ah, merda! Vamos, pessoal, vocês acham que isso é Resident Evil? Quando os veículos pararam na alfândega, uma das seguranças da alfândega foi até as pessoas que estavam no jipe. Isso é um pouco exagerado, certo? Infelizmente, seus colegas dentro do jipe não tiveram nenhuma resposta. Fizemos uma viagem para uma zona vermelha pandêmica. Herbert desceu da ambulância para interromper a interação estranha. Ele entregou uma pasta para outra pessoa e se virou para olhar a ambulância em que eles voltaram. Foi então que ele entendeu imediatamente os comentários feitos. A ambulância originalmente pintada de branco estava coberta de inúmeras marcas de mãos ensanguentadas. Ocorreu a Herbert o quanto os aldeões deveriam ter ficado desesperados quando ele olhou para as marcas que deixaram para trás. Suspirar. Herbert suspirou silenciosamente. Depois que a segurança analisou o documento e se certificou de que não havia nenhuma discrepância, ele informou: o veículo não poderá entrar. Vocês entrarão primeiro, haverá uma equipe escoltando vocês. Tudo bem. Herbert concordou. A tripulação desceu e empurrou uma cabine de isolamento para dentro da tenda de pressão negativa para a infecção. Somente depois de terem sido completamente desinfetados é que eles conseguiram entrar na Echo Science City. O que se seguiu foi outro conjunto de procedimentos complicados. Demorou 2 a 3 horas até que os 4 infectados fossem finalmente enviados para o centro de pesquisa. Suas amostras de sangue foram enviadas para o Laboratório de Biossegurança de Nível 4, que nunca havia sido oficialmente colocado em uso desde a sua criação. O Laboratório de Biossegurança de Nível 4 também era conhecido como Laboratório de Padrão Internacional BSL-4. Era um laboratório projetado especificamente para estudar alguns dos vírus mais perigosos do mundo. Laboratórios desta variação eram extremamente raros na Federação Terrestre. Havia apenas 68 laboratórios estabelecidos registrados até agora. O atual laboratório pertencente a Shenzhen foi o único laboratório BSL-4 privatizado no mundo. No momento, Bernard, Evans e vários outros microbiologistas importantes estavam reunidos no laboratório. Eles se protegeram em trajes de isolamento fechados. Todo o experimento seria conduzido em uma bancada limpa com pressão negativa. O agente de lamber o sangue dos infectados está completo, onde está a placa de células renais humanas. Por aqui. Tudo bem, eu pinguei o agente de polimento. Vamos ver com que tipo de vírus estamos lidando agora. A atmosfera dentro do laboratório BSL-4 estava relativamente relaxada.
Bernard fez com que seus assistentes testassem as amostras de sangue enquanto ele e Evans tentavam outro método de processamento das amostras. Meia hora depois, eles colocaram a placa de células renais humanas sob o microscópio eletrônico para uma observação mais detalhada. O monitor revelou a verdadeira natureza do vírus. O público prendeu uma lufada de ar frio ao ver o resultado. Como pode ser visto na tela, a célula renal humana foi completamente destruída pelo vírus atacante. A membrana celular foi totalmente destruída e a organela tornou-se quase irreconhecível. Entre os restos celulares quebrados havia uma massa de substância em forma de fio densamente compactada. Como suspeito, é filovírus. Evans suspirou ao notar isso. Está praticamente confirmado agora. Até agora, só foram descobertas 2 variantes de filovírus na Federação Terrestre. Esses 2 vírus são patógenos categorizados no mais alto nível de biossegurança. Ainda precisaremos consultar os assistentes para obter uma visão geral adequada. Bernard fez um gesto de aceno enquanto se voltava para outro grupo ocupado com sua tarefa. Joseph, alguma descoberta do teste de soro do seu lado? O resultado do teste está pronto. Um dos assistentes rapidamente se aproximou deles e entregou o relatório nas mãos de Bernard. Professor, o vírus neste surto apresentou reação cruzada de anticorpos com o subtipo Zaire. É uma reação anticorpo-antígeno que deu positivo. Impossível, Evans declarou imediatamente ao ouvir o relatório, isto não pode ser o Zaire. Se fosse o vírus Ebola do subtipo do Zaire, as coisas seriam muito mais fáceis. Bernard também ficou um pouco surpreso com o resultado e depois ficou pensativo com as descobertas. Mesmo que a taxa de mortalidade do subtipo Ebola do Zaire chegue a 90%, ele só se espalha através de fluidos corporais. Deve ser fácil atordoar a sua propagação. É por isso que este vírus não pode ser o Zaire. É um novo subtipo que tem grande semelhança com o subtipo do vírus Ebola do Zaire. Evans assentiu, assim como o vírus Reston, subtipo Bola. Houve um sentimento de tristeza entre eles ao chegarem a esta conclusão. Já se sabia que todos os diferentes subtipos de Ebola apresentavam graus variados de infecciosidade e sintomas. Entre eles, o subtipo Zaire ostentava uma taxa de mortalidade de até 90%, enquanto a letalidade do subtipo Sudão era de 50%. Ambos os subtipos foram transmitidos por meio de líquidos, o que significava que não eram altamente infecciosos. O mais infeccioso do grupo era um subtipo conhecido como Reston. Reston era uma variante do Ebola que poderia se espalhar pelo ar. Era quase completamente idêntico ao vírus do Zaire, mas felizmente, este vírus só provou ser letal em macacos e era praticamente inofensivo contra humanos. O problema é que, após a descoberta inicial do subtipo Reston, muitas pessoas ficaram preocupadas, e se um dia o subtipo Reston do Ebola sofresse uma mutação e se tornasse eficaz contra humanos? O que aconteceu então? Agora, pode parecer que aquilo que eles temiam estava se desfazendo. Professor, fizemos uma análise completa da sequência genética da glicoproteína do vírus isolado e descobrimos que 98,9% dos nucleotídeos desse vírus são iguais aos encontrados no vírus Reston. Excelente, isso praticamente confirma isso. Esta é uma variante mutante do vírus Ebola do subtipo Reston. A expressão no rosto de Bernard ficou ainda mais séria enquanto ele inspecionava o relatório em suas mãos. Isso significa que este é um vírus Ebola transmitido pelo ar. Vocês continuam decodificando seu esquema genético, primeiro enviarei o relatório inicial ao chefe. Evans falou, certo, todos poderiam pensar em um nome para o vírus para que possamos enviá-lo à OMS. Como os primeiros a descobrir este novo vírus, temos o direito de nomeá-lo. Eles trocaram olhares confusos um para o outro. Por que não o vírus Ebola do subtipo da Namíbia? Um dos assistentes falou, não, somos os primeiros a descobrir o novo vírus. Por que deixar a Namíbia roubar a glória? Outro assistente derrubou, que tal o subtipo Bernard Evans? Um terceiro assistente sugeriu, isso não vai funcionar. Shen subtipo Ebola então. Evans rapidamente descartou a sugestão.
Tudo bem, poupe-me da modéstia, vamos apenas dar o nome da nossa empresa. Bernard bateu na mesa e declarou: Vírus Blacklight, esse é um bom nome. Tenho certeza que o chefe ficará satisfeito. Isso é verdade. Todos eles concordaram com a cabeça. Com isso, o novo vírus foi nomeado oficialmente. Fim do capítulo. Capítulo 199, BE006. Um dia depois, rodando, a ativação da impressora de repente produziu um zumbido, interrompendo a linha de pensamentos de Shen Shen. Ao mesmo tempo, ouviu-se a voz infantil do pequeno X. Senhor padrinho, o relatório do vírus está pronto. Finalmente está pronto. Shen Shen recuperou o relatório da impressora e voltou sua atenção para o cabeçalho do relatório. Ele escreveu: descrição: diâmetro 80 nanômetros, comprimento 970 nanômetros, em forma fibrosa. Seu material genético está na forma de RNA de fita simples envolto em um envelope. Existem 5 proteínas diferentes cravadas no envelope, que são categorizadas em proteínas da série IVP e glicoproteína P. Seus nucleotídeos têm 98,8% de semelhança com o vírus Preston. Foi confirmado como um cepa mutante do vírus Ebola e pode ser testado usando o teste PCR do vírus Preston Ebola. Shen Shen não ficou surpreso, pois já havia deduzido essas descobertas há muito tempo. Ele continua lendo. O mapa do gene do RNA do vírus foi anexado abaixo do resumo que inclui NP, VP35, VP40 e muitas outras proteínas. O relatório contínuo. Após a infecção do vírus hospedeiro, o período de incubação é normalmente superior a 2 dias, causando posteriormente uma doença infecciosa grave, a febre hemorrágica do ébola. Ainda não há estatísticas oficiais de mortes até o momento. A causa da morte inclui acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, choque hipovolêmico e falência de múltiplos órgãos. As rotas de transmissão que foram identificadas até agora são a transmissão aérea, que inclui saliva e transmissão de fluidos corporais, bem como através de sangue, fezes e vômitos. Shen Shen ficou imediatamente alerta. Afinal, parecia que o vírus estava no ar. Isso pode ser complicado. Mesmo que todos ficassem em casa, não havia garantia de que o vírus não seria transportado pelos ventos para as janelas e frestas das portas. De acordo com uma investigação preliminar, o período de incubação do vírus é superior a 2 dias. O vírus ainda é infeccioso durante o período de incubação. Os sintomas presentes durante este período incluem febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, seguida de vômito, diarreia, erupção cutânea, insuficiência renal e insuficiência hepática nos estágios posteriores. Então, a morte súbita ocorrerá secundária à falência de órgãos do hospedeiro dentro de 3 dias. As análises realizadas até o momento sugerem que o vírus é um vírus de risco biológico de nível 4, representando uma enorme ameaça para a humanidade. O vírus é temporariamente denominado vírus Blacklight. Depois de terminar, Shen Shen largou o relatório, seus dedos batiam suavemente na mesa. Vírus da luz negra. Droga, isso saiu direto do prototype. Depois de refletir por um bom tempo, Shen Shen ergueu o queixo e disse: X, a Organização Mundial da Saúde pode nomear um vírus com o nome de uma empresa. Não há precedente para isso. No entanto, não viola as regras promulgadas em 2015. X continuou. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde decidiu que uma nova doença não poderia receber nomes de cidades, países, regiões, pessoas, alimentos, culturas, etnias e profissões. No entanto, não especificou empresas na lista. É tão rigoroso? Shen Shen ficou surpreso com essa regra, pois a primeira cepa do vírus Ebola foi chamada de Ebola Zaire. Ebola veio do nome de um rio, enquanto Zaire era o nome de um país. Houve muitos exemplos de vírus com nomes de regiões, como o vírus da raiva do morcego australiano, o vírus da encefalite da Califórnia e o vírus da Bolívia e do Paraguai. Esses vírus tinham nomes intrinsecamente ligados à região local.
Além disso, embora parecesse depreciativo quando um vírus recebia o nome de uma região ou país, os nomes dos vírus soavam orgulhosos quando recebiam o nome da pessoa que o descobriu. Exemplos foram Yersinia pestis, Escherichia coli e Salmonella. Muitas vezes houve disputas sobre direitos de nomeação em várias situações, tal como aconteceu com o cabo de guerra da França e do Reino Unido sobre o direito de descoberta do VIH. No entanto, o nome desta doença infecciosa já havia sido cunhado desde a década de 1970 e era chamada de febre hemorrágica do ebola. Como resultado, Shenzhen só tinha os direitos de nomenclatura para este vírus recém-mutado. Mesmo sob uma circunstância em que o vírus não pudesse receber o nome de uma pessoa ou região geográfica, nomear o vírus como vírus Blacklight também não parecia aceitável. Se for esse o caso, vamos chamá-lo de vírus Blacklight Ebola. Seria a sexta variação do vírus Ebola descoberta pela humanidade e, como tal, pode ser escrita em revistas acadêmicas como o Shenzhen pensou novamente e começou a escrever BE006 em um espaço vazio do relatório. Sim, foi mais parecido. Shenzhen acenou com a cabeça e instruiu X entre em contato com Qian Wenhuan. Seguindo a ordem de Shenzhen, não demorou muito para que alguém batesse na porta de seu escritório. Por favor, entre. Shenzhen levantou a cabeça e viu Qian Wenhuan, completamente encharcado de suor. Chefe, você queria me ver. Wenhuan, como está a situação dos turistas da Eco Science City? Shenzhen não mencionou explicitamente o incidente, mas preferiu entrar sutilmente no assunto. Informamos aos nossos clientes que estamos oferecendo serviço de transporte gratuito para enviá-los de volta aos seus países usando nossos jatos particulares. No entanto, muitos dos nossos clientes recusaram-se a regressar e, em vez disso, optaram por viajar para a Namíbia. Qian Wenhuan respondeu: tudo bem. De agora em diante, importarei uma grande quantidade de kits de teste PCR do vírus Preston Ebola da China continental. Esses kits de teste são capazes de testar esta variação do vírus Ebola. Shenzhen passou o relatório para Qian Wenhuan e continuou: no entanto, precisamos informar esses clientes que, caso decidam deixar a Eco Science City, não seremos responsabilizados pela sua segurança pessoal. Entendido. Qian Wenhuan acenou com a cabeça enquanto olhava o relatório. Além disso, tenho outra questão mais importante para discutir com você. Shenzhen instruiu ainda: eu cuidarei pessoalmente das questões da Eco Science City. Por enquanto, precisarei que você recupere rapidamente a cepa do novo vírus e a envie à sede da OMS junto com este relatório. Você separou a cepa do vírus. Qian Wenhuan ficou radiante. Esta é a oportunidade de ouro para a nossa empresa ser famosa mundialmente. É por isso que preciso que você seja rápido. Shenzhen assentiu. Não só isso, mas também terá de subornar os meios de comunicação para retratar a nossa empresa como a figura principal no combate à pandemia. Acredito que essa já seja sua especialidade. Entendido. Qian Wenhuan estava levando seu trabalho a sério. Ele entendeu perfeitamente a intenção escondida na decisão de Shenzhen. Eles não poderiam ser brandos neste assunto. Se não assumissem o comando, seria uma questão de tempo até que outras empresas o fizessem. Nessa altura, não só a vantagem de ser o pioneira seria cedida a terceiros, como a Blacklight Biotechnology seria apenas um peão para outros. Afinal, muita justiça às vezes pode sair pela culatra. Depois de enviar Qian Wenhuan em um jato particular, Shenzhen discou o número de Xiaoyin. Xiaoyin, estou enviando uma cópia de um relatório para você. O que você precisa fazer é entrar em contato imediatamente com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e relatar-lhes a situação na Namíbia. Antes que Xiaoyin pudesse responder, Shenzhen instruiu ainda: ao mesmo tempo, compre todos os tipos de equipamentos médicos descartáveis, como máscaras faciais, aventais médicos e desinfetantes. Mais importante ainda, compre muitos kits de teste PCR do vírus Preston Ebola. Entendido. Recebi a notícia de que uma pandemia eclodiu em África.
Se estas são as suas instruções, suponho que a pandemia se deve ao vírus Ebola. Xian ficou chocada por um momento antes de poder responder. No entanto, ao contrário de antes, seu tom agora lembrava-o de uma mulher forte e determinada. Isso mesmo, o vírus é infeccioso e transmitido pelo ar, com uma taxa de mortalidade superior a 50%. É possível que em breve se espalhe por muitos países em poucos dias. Você precisa ser cuidadoso. Ok. Xian deu uma resposta breve e não disse mais nada. Shen logo desligou o telefone. Foi um telefonema rápido quando Shen desligou o telefone sem hesitação. Xian foi mais uma vez tomada por uma breve sensação de vazio. No entanto, isso também passou muito em breve. Naquele momento, uma secretária vestida de meia calça preta e blusa branca entrou correndo. Ela disse: "Gerente geral, o presidente enviou um documento, por favor, dê uma olhada." "Traga isso." Xian levantou a cabeça e recebeu o documento. No entanto, depois que ela leu o relatório, seu rosto imediatamente ficou preocupado. Fim do capítulo. Capítulo 200 – Os sintomas virais. À medida que os meios de comunicação internacionais começaram a concentrar a sua atenção na pandemia em África, Shen iniciou há muito tempo uma sequência de experiências do seu lado. Nessa altura, centenas de pacientes infectados com BE006 já residiam nas suas enfermarias de isolamento. Esses pacientes eram voluntários de regiões próximas, escolhidos a dedo pela empresa. Eles comunicaram declarações pessoais que isentariam a Blacklight Biotechnology de qualquer responsabilidade legal, mesmo em caso de morte. Enquanto isso, Bernard e um grupo de professores encarregados de gerenciar o estudo desse vírus estavam do outro lado da vidraça. Eles monitoravam as condições de cada paciente e supervisionavam o fluxo de cada tratamento. Então, a porta da frente da enfermaria foi aberta quando Shen emergiu do outro lado. "Chefe, por que você está aqui?" O grupo de pesquisadores virou-se e cumpriu Shen. "Esta é uma situação volátil, eu simplesmente não consigo ficar parado e assistir do lado de fora." Shen acenou com a mão e falou com o professor Bernard: "As estatísticas dos sintomas virais estão prontas." Depois de realizar mais de 30 autópsias e estudar centenas de pacientes infectados, obtivemos uma certa compreensão dos sintomas virais do BE006. Bernard entregou com confiança um arquivo do caso a Shen e disse: "Todas as informações básicas estão documentadas aqui." Shen recebeu o arquivo e abriu-o. A primeira página continha uma imagem capturada por um microscópio eletrônico. Parecia um fio de cordas girando em forma de borboleta, semelhante a um grupo de minhocas. O título estava rotulado abaixo da imagem: Blacklight Ebola. Bernard explicou a parte: "Lindo, não é? É semelhante ao seu parente, mas estes são um grupo de assassinos implacáveis." Ninguém contestaria esse fato. Shen encolheu os ombros e passou para a segunda página. Era a foto de um homem africano. No entanto, o homem tinha sangue escorrendo de todos os seus orifícios, até sua pele parecia estar amassada com sangue. Sua expressão era lenta e nada lúcida. "Este é o sintoma padrão de uma hemorragia grave." Bernard continuou explicando: "O vírus B opera de maneira semelhante ao seu parente, o vírus Preston. Normalmente é transmitido pela saliva de um hospedeiro para infectar outra pessoa através dos olhos, nariz, boca e até feridas. Ao entrar no corpo, categorizei os sintomas virais em 3 estágios." Bernard então levantou um dedo. Na primeira fase, que é a fase inicial da infecção, o vírus vai atacar primeiro os glóbulos brancos do corpo. Isso prejudica sua capacidade de detectar objetos estranhos, bem como diminui a imunidade que fornece ao corpo. O sangue do paciente infectado ficará mais coagulado. Além disso, o vírus tende a atacar o tecido conjuntivo do corpo, que é composto principalmente por colágeno. O vírus se reproduz desenfreadamente nos tecidos, liquefazendo-se e danificando a camada inferior da pele, o que leva ao crescimento de bolhas na pele e ao subsequente escoamento de sangue.
Shen Shen passou para a terceira página e viu outro paciente africano infectado que tinha centenas de bolhas de sangue cobrindo o rosto a ponto de não ser mais reconhecível. Depois vem a segunda etapa. Bernardo continuou. O paciente infectado sofrerá sangramento incessante na cavidade oral, gengivas, seios, olhos. O sangue começará a escorrer até mesmo por vários poros minúsculos do corpo. Depois de matar os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos também serão destruídos. As células serão desintegradas pelo vírus, fazendo com que suas organelas se espalhem por todo o corpo. O que resta no sangue do paciente são os vírus. Tudo isso acontecerá no curto espaço de alguns dias. Tal é a capacidade destrutiva de um vírus virulento. Bernardo prosseguiu. A terceira fase é também a fase final da vida do paciente infectado. Nesse período, a cavidade oral do paciente infectado começou a apodrecer. Também é possível que ele comece a tossir a língua e outros órgãos danificados. Seu fígado começará a virar uma pasta enquanto seus intestinos ficarão cheios de sangue. É como se o corpo do paciente estivesse se dissolvendo por dentro. Além disso, seus nervos também foram danificados, o que faz com que o estado mental do paciente fique lento. Então, eles terão uma morte lenta. Shen Shen folheou até o fim e viu várias fotos de dissecação post-mortem. Na verdade, é a forma clássica de morrer do vírus Ebola. Shen Shen encerrou o relatório e disse: coloque isto no site da nossa empresa e compartilhe-o em todo o mundo. Vamos falar sobre algo mais edificante. Você conseguiu descobrir o período de incubação e os tratamentos curativos para o vírus. Bernard balançou a cabeça e disse lamentavelmente: de acordo com nossa investigação, o período de incubação pode chegar a no máximo 7 dias. Suspeitamos que o período de incubação do vírus BE006 seja semelhante ao de outros vírus Ebola. Seu verdadeiro período máximo de incubação pode chegar a 20 dias. Esta é realmente uma má notícia. Shen Shen disse solenemente. Quanto mais longo for o período de incubação, mais eficaz será a infecciosidade do vírus. Isso significou uma grande ameaça à civilização humana. Quanto aos métodos de tratamento, só conseguimos testar 2 métodos até agora. A primeira é a terapia com bloqueadores NPC1, a outra é o tratamento sintomático normal. Outro professor explicou: o vírus Ebola precisava entrar no núcleo da célula via NPC1 para se autorreplicar. Uma vez que as proteínas NPC1 conseguissem interromper o transporte do colesterol, a condição do paciente apresentaria melhorias visíveis. Conseguimos controlar a condição de um grupo de pacientes após injetar-lhes bloqueadores NPC1. No entanto, o tratamento sintomático tradicional produziu resultados menos impressionantes. Esses tratamentos incluem reidratação oral e infusão intravenosa por meio de líquidos eletrolíticos, recuperando plaquetas sanguíneas e mantendo o nível de oxigênio no sangue dos pacientes. Até agora, a taxa de mortalidade de pacientes submetidos ao tratamento sintomático tradicional é de aproximadamente 35%. Shen Shen não investigou mais. Ele entendeu que a única razão pela qual a taxa de mortalidade para o tratamento sintomático ainda não era elevada era porque a maioria dos sintomas ainda não tinha atingido a sua fase final. Quanto mais esperassem, maior seria a taxa de mortalidade. Parece que a terapia com bloqueadores NPC1 é o método de tratamento mais eficaz contra o vírus Ebola no momento. Evans explicou ainda: a única deficiência da terapia com bloqueadores NPC1 é que o paciente acabará por contrair a doença de Niemann-Pick, o que é um preço alto a pagar. Bem, não há outras maneiras melhores. Shen Shen disse solenemente: a propósito, quando nossa empresa poderá começar a pesquisar uma vacina? Cerca de meio a um mês, quando compreendermos completamente as características do vírus. Evans pensou e forneceu estimativas adicionais. Depois de meio mês, a verdadeira taxa de mortalidade da pandemia provavelmente desaparecerá. Muita ajuda internacional também chegará até lá. É aí que podemos realmente lançar uma contra-ofensiva. Além disso, também esperamos ver alguns pacientes que sejam capazes de produzir anticorpos naturalmente e se recuperarem do vírus.
Até lá, poderemos usar o sangue deles para tratar o vírus. Por enquanto, nossa prioridade é garantir a melhor forma de conter a propagação do vírus neste mês. Muito bem. Shen Shen acenou com a cabeça e disse, você pode ficar tranquilo aqui. Embora não possa garantir que o vírus não se espalhará pela Eco Science City, posso pelo menos prometer que, uma vez descoberto qualquer caso, as medidas de controlo serão imediatas para que este ambiente de investigação seja seguro. Depois de encorajar seus funcionários, Shen Shen foi buscar uma amostra da cepa viva do vírus BE006 e deixou o centro de pesquisa. Shen Shen planejava iniciar outra pesquisa sobre a cepa viva do vírus na base experimental Spire. Afinal, os equipamentos avançados da base experimental superaram até mesmo os de um laboratório de biossegurança de nível 4. Além disso, muitos cientistas importantes estavam na base experimental Spire, que incluía Hannibal, Lilei e outros. Shen Shen também pretendia que Little X participasse da pesquisa. Embora sem criatividade, as habilidades de cálculo e micromanipulação de Little X permitiram-lhe analisar facilmente o mapa genético do vírus e realizar técnicas complexas de edição do genoma, como o CRISPR-Cas9. Fim do capítulo.